Eu- Meus amigos, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos para mais um de nossos estudos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Vamos aguardando a chegada dos nossos irmãos. Aí, Juarez e Ione já chegaram. Uma boa noite a todos eles. Adriana, Ana Teixeira. Agora uma leva chegou junto. Meus amigos, hoje nós vamos tratar de um tema importante aqui, ó, dor sublime companheira. E daremos início à reunião, mas antes nós temos um recado do nosso querido Raul. Raul, está com a palavra. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Gostaria de aproveitar para divulgar que a Mocidade Espírita Augusto César Neto, da Casa Transitória de Pindamonhangaba, vai retornar aos seus estudos. Desde 2020, quando começou a pandemia, a gente continuou os nossos estudos no formato online. Os estudos da Mocidade Augusto são um bate-papo, uma conversa descontraída entre amigos, com a finalidade de conversar como a doutrina espírita nos ajuda a entender as diversas situações da vida, né? E para quem quiser, né, conhecer, participar, o grupo é de 15 a 20 e poucos anos. A gente tem se reunido nos sábados, às 3 horas da tarde. Vai começar neste sábado, dia 20, sem ser no próximo. Eu vou deixar um link aqui no chat do Facebook para vocês. Para quem estiver acompanhando depois pelo YouTube, pode procurar no Facebook Mocidade Espírita Augusto. No Instagram também a gente está lá, porque procurando a gente nas redes e entrando em contato, vocês recebem o link para poder participar desse estudo online. Então, quem conhecer jovens nessa faixa de idade que possam se interessar, estão todos convidados e muito bem-vindos. E, dando início à nossa reunião, eu peço para o nosso amigo Leandro fazer a prece de abertura. Então vamos todos, de corações entrelaçados, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre de infinito amor, por essa oportunidade que temos, aproveitando o nosso tempo, em busca da aprendizagem do Evangelho, esse roteiro único capaz de nos conduzir ao caminho da felicidade. Possamos aproveitar ao máximo das lições da noite, procurando aquele esforço diário para colocarmos em prática na nossa vivência. Que assim seja. Dor sublime companheira. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos.
Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, trecho do item 7. A dor é companheira e mestra, que não devemos interpretar por agente de aflição, e sim por bênção. Trecho do livro Mais Luz, lição 51, do Espírito Batuíra, Chico Xavier. Muito boa noite, meus amigos. O tema da noite nos fala sobre a dor. E, a princípio, algumas pessoas não espíritas, às vezes imaginam que o espiritismo tem uma verdadeira idolatria pela dor. Os espíritas acreditam que o sofrimento é o nosso destino. Então, gostaríamos de esclarecer primeiro que, segundo o Livro dos Espíritos, na pergunta número 13, né, alguns dos muitos atributos de Deus é que ele é soberanamente justo e bom. A lei da justiça, né, ela está vinculada diretamente à lei da ação e da reação, ou da causa e efeito. Então, a dor que nós passamos hoje, ela é o resultado das nossas ações, sejam desta existência carnal, seja de existências passadas. Então, quando nós falamos que ela era uma sublime companheira, nós não estamos aqui fazendo uma idolatria à dor. Estamos aqui trazendo a compreensão de que a dor nada mais é do que uma oportunidade que Deus nos concede, através das várias reencarnações, de corrigirmos as falhas do passado. Vemos que, mesmo na presente existência, a dor nos traz muitas lições. A dor nos auxilia a nos lembrar, a sermos mais humildes, nos auxilia a compreender melhor a dor dos nossos irmãos, nos auxilia a aprender a amar o próximo. Muitas vezes, quando estamos em situações confortáveis, em situações de estabilidade sob o ponto de vista material, seja ele físico, financeiro, né, nós, egoisticamente, acabamos nos desligando um pouco da nossa missão principal na presente encarnação. Nós estamos aqui por uma função, por uma necessidade. Nós temos uma necessidade de progredir. Temos uma necessidade de progredir sempre, de progredir espiritualmente. E a dor, ela é a nossa professora, a nossa incentivadora. O som. André, o som dele sumiu. Rodolfo, o som sumiu. Rodolfo, tenta fazer sem o fone. Talvez seja alguma dificuldade no fone. Alô, voltou? Pronto. Pode prosseguir. Voltou? Voltou. Tá. Eu não sei de onde parou, mas como nós estávamos falando, né, muitas vezes, nas nossas situações de conforto físico, conforto material, conforto financeiro, nós vamos nos esquecendo do nosso objetivo principal nas nossas encarnações. Nós obedecemos a uma lei que é a lei do progresso.
as nossas encarnações e reencarnações, elas têm a função de nos levar a progredir enquanto espíritos. Nós temos o nosso modelo, né, o nosso modelo distante, muito distante ainda, de alcançarmos, de sequer sonharmos a alcançarmos, que é o modelo do Cristo. Esse é o nosso modelo máximo dentro da nossa pequena compreensão, porque sequer seria possível, nesse momento, dimensionar a grandeza de Deus. E sabemos, né, o quão longe estamos, nem sequer de pensar na grandeza do Cristo, mas de um esboço do que seria esse modelo. E a única forma de nós chegarmos a ele é progredindo. A dor, nesse aspecto, ela nos possibilita resgatar esses erros do passado e também nos possibilita, muitas vezes, tolher novos desvios do caminho. Certa vez, no Pinga Fogo, perguntaram ao Chico Xavier por que ele não havia operado a sua vista, que doía há 40 anos, mais de 40 anos, com o José Arigó. Se não havia sido isso falta de fé ou falta de oportunidade. Então, o Chico respondeu que ele era auxiliado todas as noites pelos bons espíritos, mas que, no caso dele, a operação, né, que a dor na vista, ela evitava ou ela permitia que ele mais ou menos, ou regularmente, mantivesse o cumprimento do seu compromisso com os espíritos superiores. Obviamente que nós sabemos que Chico Xavier era um espírito que não estava aqui em resgate como nós, mas um espírito missionário e que não precisava de uma dor, de uma dificuldade para lhe manter no caminho, né? Mas ele aproveitou a oportunidade para trazer esse ensinamento a nós. Quantas oportunidades de errar quantas oportunidades de errar, de sair do caminho, muitas vezes são evitadas por dificuldades, por dores que passamos por momento. Devemos lembrar ainda quantas pessoas passaram, através de momentos muito difíceis, né, a praticar a lei do amor. Eu assisti há dias atrás uma entrevista antiga da dona Yolanda, e ela, na televisão, uma gravação já de muitos anos, e ela dizia que ela levava uma vida confortável, que tinha uma família muito boa, uma casa muito boa, uma condição financeira muito boa, e que não se importava muito com os outros. E que, após o desencarne de Augusto César Neto, do Augusto, é que ela passou, então, a entender a necessidade da prática da caridade. E todos nós que a conhecemos um pouco mais ou um pouco menos, né, sabemos do trabalho maravilhoso que ela realizou, não só ela, mas agrupando mães que passaram por uma situação de dor, por uma dor imensurável, que, segundo Chico, é a maior dor que ele pode imaginar, que é a perda de um filho, e transformando esse sentimento de dor em uma doação de amor. Por fim, eu gostaria só de lembrar, né, que essa transformação da dor em amor, ela se faz através do trabalho ao próximo. O Chico conta mais uma vez que, certa vez, estava lá no centro e um companheiro de trabalho apareceu preocupado, pediu para conversar com o Chico. Ele tinha um problema muito sério na perna, havia passado por cirurgias e agora estava com vias de amputação da perna. E então ele foi conversar com o Chico, o que o Chico poderia aconselhá-lo, e Chico falou a ele que, consultando os espíritos disseram que realmente a situação dele era muito difícil
mas que, por vezes, a dor pode ser substituída pelo trabalho ao próximo. E, obviamente, que ele se dedicou ao trabalho ao próximo e não precisou passar por nenhuma cirurgia. Para encerrar, eu só gostaria de lembrar, né, dessa necessidade que nós temos. Muitas vezes a dor, ela nos funciona como um freio para os nossos impulsos menos elevados, para os nossos sentimentos menos evoluídos, e muitas vezes ela nos serve como um impulso para a nossa evolução espiritual. Que possamos compreender que os momentos de dor, de dificuldade que passamos, eles são necessários à nossa evolução, eles são indispensáveis à nossa condição de espíritos atrasados ainda aqui na Terra, e que tenhamos a compreensão e a fé de que Deus não permite que nada aconteça por acaso, que todas essas dificuldades que passamos, elas muitas vezes foram planejadas e comprometidas por nós no passado, ainda no plano espiritual, antes de reencarnarmos, e que elas vêm nos auxiliar a gradativamente nos tornarmos pessoas melhores. E Jesus nos abençoe a todos. Boa noite, meus amigos. Que a paz de Jesus nos acompanhe. A gente pode comparar a nossa vida à nossa casa e as situações que vão acontecendo como visitas que nós recebemos. Então, aquela fase da vida em que a gente está sonhando, fazendo planos, é como se a gente recebesse a visita de amigos que vêm empolgados trazer boas notícias e a gente fica conversando um tempão naquela empolgação. Os momentos da vida em que tudo parece bem, tudo parece encaixar, tudo parece dar certo, são como os momentos em que a casa está alegre, cheia, em festa. Mas algumas visitas que a gente recebe não são agradáveis e a gente preferia que elas não viessem. Os momentos em que os nossos planos são desfeitos, as nossas expectativas são frustradas, é como se alguém viesse até a nossa casa, chegasse, sentasse no sofá para ter uma conversa séria e dar uma notícia difícil. E às vezes a dor e a perda vêm sem dar nenhum aviso, chegam de repente. E a sensação é como se a nossa casa tivesse sido invadida por assaltantes, levando coisas que nos eram muito importantes, coisas que a gente suou muito para conquistar. Quando a gente diz que a dor é uma sublime companheira, nós sabemos que ninguém convida a dor espontaneamente, deliberadamente, para nos fazer uma visita. Ela é uma visita difícil. Porém, a gente não está dizendo isso com um otimismo exagerado, que a dor é uma sublime companheira. Ela é uma visita difícil. É dessas que, se a gente não estiver preparado para recebê-la, o nosso dia, o nosso mês, até o nosso ano pode virar um tormento, porque ela, às vezes, chega com as malas, né, e pergunta para a gente, tem um quarto para eu ficar? E ela permanece ali com a gente. Mexe com a nossa rotina, muda os nossos planos, tira a gente da nossa zona de conforto. Mas o Espiritismo nos mostra que a dor é uma sublime companheira, porque o Espiritismo nos chama para a responsabilidade. Ele nos traz um conhecimento que não permite mais que a gente viva a nossa vida só esperando boa sorte, ou então reclamando do azar quando as coisas não acontecem da forma como a gente imaginou. Não existe boa sorte, não existe azar. O que existe é um universo perfeitamente lógico e moral, criado por um Deus que é bom e justo o tempo todo. E todas as nossas ações geram consequências naturais. Algumas
a consequência chega rápido. A gente pisa na bola hoje, amanhã já está dando problema, e fica muito claro que a culpa foi nossa, né? E era de se esperar que aquilo acontece. Mas às vezes a consequência demora, às vezes passa uma vida inteira e a gente tem tempo de passar a vida errando para só no final perceber que podia ter feito tudo diferente. E aí então tudo que a gente gostaria era poder voltar atrás e fazer de outro jeito. Mas não dá para voltar atrás. Dá para recomeçar. E Deus, na sua generosidade, no seu amor, nos dá essa nova chance. E a gente, recebendo essa nova chance, a gente topa qualquer condição. Porque a gente sabe que não está podendo exigir muito, que não está podendo querer sombra e água fresca. A gente já perdeu uma chance e agora é correr atrás do tempo perdido. Então a gente pede carga, a gente pede serviço, a gente pede luta, a gente pede desafio, porque a gente quer avançar depressa, a gente tem muito a recuperar. E Deus nos dá essa oportunidade. A gente então recebe uma nova vida para começar como uma página em branco para escrever, continuar escrevendo a nossa história. E então, nessa nossa nova vida, a gente começa a escrever uma história mais bonita, com menos erros, com mais ordem, com mais harmonia. Até que chega um momento que as coisas estão indo bem e a gente acha que aqueles problemas que ficaram para trás, que aquilo já está resolvido, que a gente já é uma pessoa resolvida, que aquilo ficou por isso mesmo. E a gente já está quase escrevendo nessa nova página da nossa história. E viveram felizes para sempre. Até que, na nossa casa feliz, no nosso lar, a gente recebe uma visita inesperada. A visita da dor. O Espiritismo nos apresenta, então, a visita, essa visita da dor, como um credor que vem nos cobrar aquela dívida que ficou para trás. E quando a gente fala dívida, a gente está falando de uma analogia. Porque se a gente tivesse que pagar cada centavo de tudo que a gente já recebeu de Deus, imaginem o quanto nós já recebemos de Deus em oportunidades, em recursos, ao longo de toda a nossa jornada espiritual. E ainda, quanto de prejuízo a gente já causou às outras pessoas. Se a gente tivesse que pagar cada centavo do que a gente deve, seria impagável. Não ia ter como. A gente ia ter que decretar falência, falar, olha, declaro insolvência, cancelo meu espírito, não tem mais o que fazer, não dá para pagar. Mas Deus não é banqueiro. Deus é pai. E como pai, ele tem outros métodos. Kardec diz que é como se o credor, como se os sofrimentos que nós enfrentamos nessa vida fosse um credor dizendo para a gente que temos uma dívida enorme. Se você pagar hoje uma centésima parte, uma fração minúscula dessa dívida, eu te dou a quitação de todo o resto e você fica livre. A gente não ia agradecer e ficar muito feliz por essa oportunidade? A gente não toparia fazer qualquer sacrifício que precisasse para poder se livrar desse tremendo problema, dessa dor de cabeça e se ver livre? É um preço muito pequeno. Uma vida de lutas aqui na Terra é um preço muito pequeno para a liberdade da nossa consciência. Então, quando o Espiritismo, nós dizemos que é o consolador, não é porque o Espiritismo tira de nós a dor. Ele não tira de nós, mas ele nos dá a perspectiva. E quando a gente tem a perspectiva de que a luta é a nossa chance de conquistar a liberdade, tudo muda. Porque, de outra forma, a dor nos esmagaria. Mas a gente não está dizendo que nós iremos desejar a visita da dor como sublime companheira, mas quando ela vier, quando ela chegar à nossa casa, que ela possa ser recebida com respeito e com gratidão, porque ela é portadora de uma oportunidade de libertação, que para nós
vale a pena fazer de tudo que a gente puder para poder aproveitar. E como o amigo Rodolfo disse, se nós não estivermos distraídos nos entretenimentos da vida, se a gente estiver com a nossa atenção concentrada no verdadeiro propósito de o que nós estamos fazendo aqui, para que estamos nesse mundo, que é para trabalhar no bem e nos melhorar, a gente vai conseguir ver a aprovação chegando de longe, e a gente vai estar preparado quando ela chegar. Então que ninguém se preocupe, será que eu vou conseguir vencer? Será que eu vou conseguir atravessar? É certeza absoluta, meus amigos, sim, nós vamos vencer, nós vamos conseguir, só que não pode ter vergonha de falar com Deus. Nessa hora, irmão, você corre para os braços do Pai, sem olhar para o lado, corre para os braços do Pai e pede ajuda. Porque se durante a provação a gente conseguir manter os 2 pés fincados na fé, a gente consegue ver que o amparo chega de todo lado. E como o seu Carlos me disse, um dia desses, chega até a ser covardia o tamanho do amparo, porque é muito grande. É muito grande, e a gente sente a segurança e a proteção desse amparo com a gente. Então, meus amigos, se nós não desfalecermos, a gente vence. A gente chega até o final. Que Jesus nos dê a coragem e a esperança em todos os momentos. Meus amigos, boa noite. Eu acho que os 2 comentários foram excelentes, né? E, na verdade, o que o Raul levantou e o Rodolfo, tem 2 pontos ali que eu acho de suma importância, né? Os 2 levantaram 2 exemplos que realmente são, assim, decisivos na nossa vida, né? Quando nós temos problemas difíceis na vida, lutas, né? O melhor caminho para todos nós é a gente buscar amparar e ajudar aqueles que estão em situação mais difícil que a nossa. O trabalho no bem é a grande receita, né, que nos dá essa segurança, que não nos faz desistir, que nos faz continuar apesar das lutas, das dificuldades, né? No fundo, nós sabemos, foi muito esclarecedora a conversa, a colocação de ambos aí, nós sabemos que Deus não castiga ninguém, né? Não existe essa história que Deus castiga. Deus não castiga. As leis de Deus, elas são leis divinas, né? E quando nós desviamos dessa lei, com certeza vem o sofrimento para nós. Essa regra é básica, né? E quando a gente busca se manter dentro dos princípios das leis divinas, a gente tem felicidade. E mesmo se estivermos sofrendo, né, passando por momentos difíceis, nós vamos conseguir vencer, porque nós temos essa firmeza, essa confiança, né? A nossa consciência é tranquila e nós vamos conseguir passar por isso e vencer. Mas a dor, toda a dor que nos aparece na vida, evidentemente ela é produto nosso, né? São semeaduras que fizemos lá atrás e que agora vem a cobrança. Não tem saída, né? E como o Raul explicou, essa cobrança ela é diminuta, né? Nós pagamos assim, vamos dizer, 1% de 100% daquele débito, né? Deus é extremamente amoroso, né? Nos ampara, nos ajuda, né? Então, toda vez que nós estamos passando por uma situação difícil, se nós tivermos essa fé, essa confiança, nós vamos entender que aquela necessidade que estamos passando, aquela dor, né, aquele momento mais difícil, ele é uma bênção realmente, diz a lição da noite, né, como diz o Evangelho, como menciona Batuíra, né,
porque é ali que a gente desperta muitas vezes para a realidade que estamos esquecidos, né? Começamos a ver a dor do próximo, né? Quando nós passamos um momento difícil, isso acontece na vida de cada um de nós e de cada um que está nos ouvindo agora. Quando nós passamos um momento difícil na vida, certo? Quando alguém nos traz esse problema, a gente avalia, fala, puxa, realmente é um momento difícil que aquela pessoa está passando. A gente sente o problema daquela pessoa, né? Porque nós passamos por aquilo, entendeu? Não é uma coisa que nós não, vamos dizer, deixamos de lado. Não, essa coisa é bobagem que essa pessoa está trazendo, esse problema dela. Seja o mais simples problema, né? Para ela é um grande problema. Então, a gente tem que entender que toda vez que aparecem em nossas vidas momentos mais difíceis, é porque Deus já nos achou aptos, né, a passarmos aquele momento, né, a resgatarmos aquele compromisso. E quando nós estamos no trabalho, também mencionado pelos amigos, quando nós estamos no trabalho, né, muita coisa pode ocorrer em nosso benefício. A dor que era provavelmente mais difícil, ela se torna mais amena, mais suportável, porque estamos no trabalho. Me lembro de um presidente do Centro Espírita Batuíra, lá na Lapa, em São Paulo, chamado Rotundário. Já falei várias vezes isso daí, mas é uma lição interessante. Ele foi no Chico, né? E o Chico pegou nas mãos dele, olhou, falou assim, nossa, que bela flor você tem na mão. Eu falei, não, Chico, isso aqui não é, isso aqui é um câncer que eu tive na mão. Lógico que o Chico já sabia. Falou, eu sei, meu filho. Então, e esse câncer que você veio para ter nessa existência, certo? Você conseguiu restituir as células do seu perispírito com o trabalho de amor que você faz em favor do semelhante. Então, ele não precisou passar inteiramente por aquela prova. Por quê? Por causa do trabalho. O trabalho não tem, eu não conheço a prece maravilhosa quando oramos, né? Mas oramos para nós, né? Estamos ali, olha que vibração de amor que eu recebi. Mas quando a gente sai da gente, né, para ir ao encontro do sofredor, ao encontro daquele que sofre, que passa por dificuldades, né? A gente começa a ver um sentido diferente na vida, né? Começa a aprender realmente com a vida. E outra coisa importante, né? E evidentemente todos que estão aí escutando sabem até melhor que eu disso, né? Não é porque a dor seja uma sublime companheira que uma pessoa está sofrendo na nossa frente, nós vamos dizer para lá, deixa que ela está pagando o débito dela. Não tem nada que ver. Nós não sabemos até quando aquela pessoa tem aquele compromisso. Nós não temos essa competência. Então, vamos ajudar sempre, auxiliar sempre, né? Buscar amar as pessoas, compreender, dar de nós o melhor de nós. Esse não tem outro caminho na vida, não existe, eu não conheço outro caminho na vida. Não conheço. Eu posso ficar a vida inteira orando, rezando, pedindo, vou receber ajuda, intuições boas, mas vai ter que ter uma consequência tudo aquilo. O que eu vou fazer com tudo aquilo? Com aquela paz que hoje tocou o meu espírito naquela prece maravilhosa. Ela tem que servir para alguma coisa, ela tem que servir para amparar as pessoas, para ajudar as pessoas. Não existe outro caminho, gente, não existe. Entendeu? É o trabalho em favor do próximo, né? Vejam Jesus, vamos pegar o mestre, Jesus. Né? Quem leu o livro A Boa Nova, né, que realmente o Chico disse que os dois maiores livros para ele, um era Boa Nova e o outro Paulo Estevam. Né? Quando a gente lê Boa Nova, vê o Cristo ali, o Cristo não perdia um minuto, ele trabalhava incessantemente, né? Trabalhava amparando, trabalhava orientando os seus discípulos, né?
Em tudo o Cristo trabalhava, né? Trabalhava. Tinha um momento que ele orava, tinha, mas era o trabalho, né? A prece maior dele era o trabalho, né? Quando a gente lê a Boa Nova, e a gente já sabe mais ou menos isso pela história, mas quando lê a Boa Nova, nós estamos vendo uma realidade trazida pelo plano espiritual superior, né? Que é aquele livro que veio até nós, né? Nós vemos ali, né, que aquela multidão que ia buscar o Cristo, né? Ali descreve, eram mães, né, sofredoras, crianças famintas, velhinhos desamparados, né? É para aqueles que Jesus levava esse conforto. Então, eu acho que nós temos, né, não tem saída. Eu não conheço outro caminho sem ser a gente se engajar num trabalho de amor ao próximo, né, de ajuda ao semelhante, né? E o caminho nosso é esse, é trabalhar, trabalhar. E aí as nossas contas, né, que são pesadíssimas do passado, né? Nós temos, e eu me incluo bastante nisso, né? Temos compromissos pesadíssimos de outras épocas, pesadíssimos, né? Então, eles amenizam, nos ajudam, porque nós estamos ali no trabalho ao próximo. Aquele que nós levamos um copo de leite, né? Demos um pedaço de pão, os espíritos ligados àquela criatura, um enxoval, né? Qualquer coisa que seja, uma palavra de carinho, um sorriso, aquela companhia espiritual daqueles que ali estão sofrendo, certo? Começam a nos olhar diferente, a nos ajudar, a advogar as nossas causas. O trabalho não tem, é o trabalho mesmo. Precisamos, né, deixar o nosso coração se enternecer, né, por aqueles que estão em situação difícil e fazermos alguma coisa. Não tem outro caminho, né? E amenizando a dor do próximo, ajudando, né, para que ele siga em frente, nós estamos sendo ajudados a vencer, né, a inúmera carga que nós temos de compromissos, né, de outras vidas, né, que estão aí presentes, mas que por acréscimo de bondade de Deus nosso Pai, né, estamos aí pagando de 100%, 1% em cada existência, né? É isso, minha gente. Nós precisamos entender esse momento, né? No livro de André Luiz, Nosso Lar, tem uma passagem muito interessante, né? Ele vai ter a reunião com Clarencio, né? Quem lembra desse livro que leu, né? E ele vai todo ali. E a reunião ali, o método do Clarencio é sempre entrar dois em dois. Daí entrou ele e uma senhora. Essa senhora falou das amarguras, falou um montão de coisa, falou isso, falou aquilo, falou não sei o quê, queria ajuda para os filhos, não sei o quê. Em determinado momento ela falou assim, mas o benfeitor, né, eu entendo, né, que tudo isso está dentro das leis divinas. Clarencio imediatamente não perdeu a oportunidade, falou, minha irmã, se você entende que tudo isso está dentro das leis divinas, o que você quer que eu faça? É isso aí, entendeu? Tudo que nos vem não é produto de Deus, não é Deus que está, vamos dizendo assim, olha, vou agora trazer uma prova bem dura lá para o João, para o José, para a Maria, nada disso, não existe isso. Né? Mas nós temos que, sim, aos poucos resgatarmos, né, esse nosso passado. Né? E para finalizar, né, eu acho que não contei isso daqui ainda, se contei, vale contar a segunda vez. Num programa de televisão em que o Chico estava, programa da Hebe Camargo, né? E a Hebe fez várias perguntas para o Chico, ele respondeu todas as questões que ela fez, e daí ela falou, e você, Chico, como que você se define? Né? Chico parou, pensou, falou assim,
sou uma pessoa comum, normal, com uma consciência tranquila. Então, veja bem, uma pessoa normal com uma consciência tranquila. Então, é isso que nós temos que chegar um dia, né? Ter essa consciência tranquila. Né? E foi uma resposta, assim, fulminante, né? Não, eu sou uma pessoa normal, comum, como todos, mas tenho a consciência tranquila. Então, que Deus nos abençoe, né? Evidentemente, ninguém gosta de sofrer, não é? Ninguém está fazendo apologia do sofrimento. Nós estamos aqui apenas dizendo, quando ele aparecer, que a gente possa entender que ele não vem de Deus para nos castigar. É alguma mensagem que vem para que nós possamos melhorar, modificar o nosso rumo e a nossa caminhada. Que Deus nos abençoe a todos e derrame em nossos lares, junto aos nossos familiares queridos, muita paz. Que Deus nos ampare. Quando atravesses um momento considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da eternidade, para outros, na forma da cinza, com que a morte lhe subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares, guarda o sangue espiritual, aniquilando a esperança. Em outros, ele que surge por avalanche de provas encadeadas ao também. Ninguém escapa a esses toques de luta que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos das conquistas do Espírito. Esse jaz atormentado de tentações, aquele padece abandono, aquele outro chora oportunidades perdidas, e outro ainda lamenta os desenganos da própria queda. Se chegaste a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te a paciência, ouve a fé, aconselha-te com a reflexão, e medita com a serenidade, mas não procures a opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que acalentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos que, retendo qualidades não menos dignas que as nossas, carregam por amor fardos de sacrifício, dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros. Venha o desânimo como vier, certifica-te de que a forma ideal para arredar nas sombras será compreender, auxiliar, abençoar e aprimorar sempre. Guardes o coração, conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente, serve outros que te amparem ou desajudem, entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo a frente e a retaguarda, a esquerda e a direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar e te provê com todos os recursos necessários à paz e à sustentação de teus dias. Ele que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas, sem que o saibas. Ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais íntimos triunfos, garantindo-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou ontem, salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou situação,
em que te sintas à beira da queda, da tentação ou na angústia, chama por Ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. Uma boa noite a todos, meus amigos. Fiquem com Deus. Boa noite.